está aqui comigo hoje é o Dr. Carlos. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jéssica, obrigado. Eu fico muito feliz que o senhor tenha aceito o nosso convite justamente para a gente tirar essas dúvidas. Quando a gente fala em vesícula, todo mundo já ouviu dizer que alguém reclamou de dor, que está doendo ali, está doendo acolá. Mas nem todo mundo sabe o que é a tal da vesícula e para que ela serve, doutor. Nos ajude a entender, por favor. Na realidade, a vesícula é um órgão acessório ao sistema digestório, que ele tem a função de organizar e coletar a bile que o fígado produz. A bile é um líquido que participa da digestão, principalmente da gordura. Então, em cada refeição, a vesícula se contrai com esse líquido e joga isso no intestino para promover a digestão, principalmente da gordura, mas outros componentes também da alimentação. E aí, com esse trabalho todo, ela ainda consegue ficar debilitada e formar as pedrinhas, e aí fica a nossa incógnita. Por que as tais pedrinhas surgem? Porque a bile é formada de vários componentes, um deles é o colesterol. Então, quando a pessoa produz uma bile com alto índice de colesterol, esse colesterol começa a se agrupar dentro da vesícula, formando microcristais que vão se ajuntando, formando micropedrinhas que vão se juntando e formando realmente pedras na vesícula. É a causa mais comum. Existem outras causas mais raras, mas colesterol é o principal. Quais são os fatores de risco para que uma pessoa possa vir a ter a pedra na vesícula? E aí você que está em casa já fica ligado nesses sinais, hein? Viu algum deles, corre para o médico. Os grupos de risco são principalmente as mulheres. Mulheres acima de 40 anos que já tiveram filhos, normalmente um pouco mais acima do peso, aumenta o índice da gente ter o risco de formar pedras na vesícula. Mas os homens também não estão livres dessa doença, porque existe uma tendência, às vezes, familiar de formação dessas pedras, né? Hoje, mais ou menos 20% da população pode ter cálculos na vesícula. Tem como diagnosticar precocemente ou só quando a pessoa sente aquelas dores terríveis é que vem o primeiro sintoma? Uma boa parte dos pacientes que têm as pedras não tem sintoma nenhum. Uau. Alguns têm os sintomas típicos, né? Uma dor intensa, uma cólica depois de uma refeição, normalmente, acompanhada de vômitos, mas a maioria não tem sintomas. E o diagnóstico das pedras é muito simples através do ultrassom, da ecografia, que é um exame simples, não invasivo, muito rápido, que diagnostica essas pedras. É o tipo de exame que a gente deve ter no check-up anual, o senhor orientaria? Depende um pouco da faixa etária do paciente. Não é para todo mundo, mas é um exame muito utilizado também nos check-ups. E aí a gente vai para aquela questão do tratamento, porque a gente já ouviu falar várias vezes em cirurgia. É o único tratamento? Infelizmente, sim. Por isso que a gente ouviu falar tanto dele, olha aí. Porque essas pedras, elas podem dar crise de dor, como nós falamos, mas quando as pedras são de um tamanho menor, elas têm um risco muito grande de algumas delas escaparem da vesícula e causarem complicações graves para o paciente. Obstrução do canal do fígado, que leva a infecções, inflamação do pâncreas, que está bem próximo a essa região, uma pancreatite, que é uma doença geralmente leve, mas pode ser muito grave e às vezes fatal. Então, o tratamento dos cálculos, ele está indicado principalmente quando o paciente tem sintoma. Mas pacientes que não têm risco cirúrgico, que estão bem de saúde e têm o diagnóstico, também deveriam ser operados, porque as complicações potencialmente são graves. Inclusive, o câncer de vesícula também está associado com as pedras. É raro, mas também está associado. E aí, na cirurgia, retiram-se as pedrinhas ou retira o órgão, a vesícula? A vesícula. Não tem como a gente retirar só as pedras. Se retira só as pedras em casos excepcionais, onde o paciente não tem nem condição de suportar essa operação. A gente faz um procedimento de urgência simplesmente para retirar as pedras e limpar a vesícula em caso de infecção muito grave, paciente em estado crítico, mas é exceção. A gente consegue viver normalmente sem a vesícula, porque muitas pessoas que passaram pela cirurgia ainda têm aquela sensação de que dói. O que o senhor explica isso? É mais psicológico, será? Também pode ter um efeito psicológico, mas o organismo se adapta à ausência da vesícula. Às vezes com sequelas definitivas, por exemplo, dificuldade quando se ingere gorduras, fritura, carne mais gorda, um churrasco, a tendência a ter um pouco mais de diarreia com mais frequência. Mas quadros assim de má digestão, estofamento, azia são comuns com a falta da vesícula, porque é um órgão que participa efetivamente da digestão. Para finalizar a nossa conversa, doutor,
tem como prevenir para todo mundo que ficou chocado e está com medo de sentir a dor da tal da pedra na vesícula? O que a gente pode fazer? Que hábitos nós podemos adequar ao nosso dia a dia para tentar evitar esse mal? Normalmente hábitos de vida mais saudáveis, né? Uma alimentação com menos gordura, uma alimentação com mais fibra, manter um peso mais próximo do normal. Mas a tendência genética e os fatores hormonais, como eu te falei, da mulher a partir de 40 anos que já teve filho, a história familiar, né, que a avó teve, a mãe teve, ela possivelmente também vai ter cálculo por uma questão genética. Mas tendo hábitos de vida saudáveis, a gente evita, de certa forma, correr tanto risco, mas não elimina a chance também. Doutor, fiquei muito feliz que você pôde mesmo vir aqui, você deu um pouquinho do seu tempo, eu sei que a agenda é cheia, para prestar realmente esse serviço para você de casa que está nos acompanhando aí e está de olho em todas as dicas que a gente tem. Obrigado, doutor, e até breve. Vou esperar um retorno, viu? Obrigado.